Oi, meus amores! Eu sou a Indy e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês as minhas leituras do mês de agosto. E apesar de não ter lido muito, vocês vão ver que foram leituras incríveis, que eu me apaixonei. Inclusive, teve livros favoritados esse mês, então estou apaixonada pelas leituras que eu fiz no mês de agosto. Mas antes da gente conversar sobre isso, não esquece, já deixa o seu like para não se esquecer depois, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, beleza? E eu comecei o mês de agosto muito bem lendo Artemis do Andy Weir e eu quero ler tudo que esse homem escreve. Sério, só por esse livro aqui eu já me apaixonei pela escrita dele. E Artemis foi um livro que eu me apaixonei. É uma ficção científica muito gostosa e é muito leve de certa forma, sabe? Não é uma ficção científica pesada, com muitas descrições científicas que às vezes deixam a gente um pouco, digamos assim, saturados, vamos dizer assim. Mas, gente, eu amei isso daqui. E eu, como amante de ficção científica, claro que eu amei. E eu não tô vendo ninguém falar desse livro, gente. Por quê? Porque esse livro é incrível. Tem resenha no canal, então eu não vou falar muito por aqui, mas eu já garanto, foi favoritado, 5 estrelas. E, gente, como vocês podem ver, tem algumas marcações e eu amei. Sério. E eu também li, no mês de agosto, A Música do Silêncio, do Patrick Rothfuss, que é o mesmo autor de O Nome do Vento, que vocês sabem que foi o queridinho do ano. Temor do Sábio é um dos meus livros favoritos da vida já, uma das minhas fantasias favoritas. E aqui a gente tem uma história bem curtinha, na verdade, da Auri, que é uma personagem que eu me apaixonei em O Nome do Vento. Ela é uma personagem que vive nos subterrâneos e ela é muito misteriosa e ela é muito diferente do habitual. Ela é uma personagem cativante que a gente quer conhecer. E apesar de eu saber um pouco mais dela nesse livro aqui, de eu conhecer um pouco mais das peculiaridades dela e do porquê dela ser como ela é, ainda assim eu queria um livro enorme dela para conhecer as nuances dela e o que fez ela ir pro subterrâneo, porque eu acho que ela tem muita história para contar e eu queria muito mais dela, mas ainda assim foi uma leitura muito gostosinha e muito rapidinha, porque tem até ilustrações. Vou ver se eu pego uma para vocês aqui. Tem até ilustrações, mas foi um livro muito gostosinho de ler também. E outro livro favoritado, porque essa lista tá cheia de livros assim, é Leve-me com Você, da Catherine Wyn Wylde. E, gente, além desse livro ser lindo por fora, Darkside sempre arrebentando, ele é ainda mais bonito por dentro. Essa é uma história muito sensível, muito delicada, mesmo tratando de temas um pouco pesados, como o alcoolismo e o luto. A gente tem o Auguste, que perdeu o filho há cerca de 1 ano, e que também parou de beber há cerca de 1 ano. Ele era alcoólatra, ele bebia muito. Então a gente tem aqui o Auguste numa viagem pelos Estados Unidos. Ele vai fazer uma road trip. Mas, infelizmente, o carro quebra e ele para numa oficina, mas talvez seja felizmente, porque lá ele vai encontrar o Wes, que é o mecânico, e ele propõe pra ele levar os 2 filhos dele nessa viagem com ele, porque ele vai ser preso e precisa que alguém cuide dos meninos por 3 meses. Se o Auguste levar as crianças com ele não vai cobrar pelo concerto e o Augusto vai poder ir no lugar que ele mais quer ir, que é um lugar que ele nunca foi. E depois a gente, mais pra frente, a gente descobre por que ele quer tanto ir nesse lugar. Então ele acaba aceitando, principalmente porque os garotos parecem ser muito, muito tranquilos. E a gente acaba se apaixonando tanto por esses garotos quanto pelo nosso personagem, o Auguste. Gente, que livro lindo, sério, apenas leiam essa história e vejam a resenha, porque tá incrível, tem muitas coisas incríveis sobre esse livro lá. Já vai dar pra vocês terem um gostinho do que vocês vão encontrar, mas é favoritado e é um queridinho do meu coração. Não foi favoritado, mas foi um livro que eu também amei ler em agosto, que foi a biografia do Tolkien pelo Michael Wilde. Gente, além dessa edição linda da Darkside, né, como sempre, apesar de ser uma biografia, foi uma biografia que eu li muito rápido. É um autor que eu amo, é um dos meus autores favoritos, e conhecer mais sobre ele foi simplesmente espetacular. Conhecer as nuances, a personalidade, conhecer os defeitos, porque o Tolkien era um homem real e que tinha defeitos, gente. Sério, eu ri muito das expectativas dele, de como ele era perfeccionista,
Às vezes eu acredito que quem convivia com ele poderia ser bem irritante, mas foi muito gostoso conhecer ele, conhecer o processo de escrita de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Então, assim, é um livro que eu recomendo pra quem realmente ama o Tolkien. Fora que vem com um pôster lindo da Terra-média que tá pendurado ali na minha parede. E, gente, que livro legal! Eu amei conhecer um pouco mais do Tolkien, apesar de não ter sido uma biografia que eu favoritei, ainda assim foi uma excelente leitura de agosto. E vamos falar de mais um livro favorito? Sim, a gente tem mais um livro favoritado no mês de agosto, que é Persuasão. Eu tenho essa edição aqui com os 3 livros da Jane Austen. E, gente, é engraçado porque eu peguei esse livro para ler anteriormente, eu li cerca de 5 capítulos, mas não tava me prendendo, e aí eu deixei pra lá pra ler outras coisas e pegar depois. E aí saiu no meu sorteiozinho do TBR que eu faço todo mês, e eu acabei me apaixonando por essa história agora. Gente, eu li em menos de 24 horas, de um dia pro outro, e olha que eu peguei esse livro bem tarde, num sábado, e aí no domingo eu já tinha terminado e já tava impressionada, e eu já queria guardar no fundo de um potinho no meu coração, porque, gente, que leitura sensacional, sabe? Eu amo a escrita da Jane Austen, mas aqui a gente tem uma personagem que ela é muito real e que ela tem defeitos, mas ela é uma personagem que ela é muito deixada de lado. Ela não tem prestígio com a própria família. E agora ela é uma solteirona, ela já tá com 27 anos. E acontece que no passado, quando ela era muito jovem, ela teve um grande amor, mas por pressão social e por persuasão de pessoas que eram próximas a ela e que ela confiava, ela acabou recusando se casar com esse homem. Porque ele não tinha prestígio social, ele não era da nobreza e ele não era rico. E aí, anos depois, agora, ela acaba encontrando com ele, porque eles alugam a casa deles para nada mais, nada menos que a irmã desse capitão. E a gente vai encontrar com ele, e a gente vai se apaixonar por ele, e a Anne vai ficar louca, e a gente vai ficar louco para que eles se deem bem. Então é sensacional. E eu vou falar mais sobre esse livro numa resenha só dele, porque, gente, eu me apaixonei. E eu indico essa leitura pra todo mundo. E tá ali lado a lado com Orgulho e Preconceito. Agora eu nem sei de qual eu gosto mais, porque, gente, sério, amei. É amorzinho da vida favoritado, com certeza. E eu li pelo Kindle todo dia, e essa foi a minha decepção literária do mês de agosto. Não que o livro seja ruim, eu dei 3 estrelas pra ele, mas eu esperava muito mais. Esse é o livro favorito de muita gente, e muita gente me indicava, mas não foi tudo isso pra mim, sabe? É uma história interessante, a gente tem um ser que tá sempre em um corpo diferente, todo dia ele tá no corpo de uma pessoa diferente, de um adolescente diferente, não importa o sexo, ele tá sempre em corpos diferentes, vivendo a vida dessa pessoa por um dia. E ele tenta o máximo possível seguir a rotina dessa pessoa para causar o menor dano possível na vida dessa pessoa. E para que no dia seguinte essa pessoa não perceba que teve algo diferente com ela. Mas até que um belo dia ele se apaixona, e é claro que ele vai sempre querer se aproximar dessa pessoa. E assim, é interessante como ele tá sempre na vida de um adolescente diferente. A gente vê vários nuances, você vai ter vários tipos de pessoas, e é muito interessante, e tem reflexões sim. Mas, gente, não me prendeu. Eu não gostei da mocinha, sério. Ela não me cativou o tanto que deveria. E o próprio A, que ele se denomina assim como A pra ela, ele também não me cativou tanto, sabe? A gente tem uma empatia por ele, ele traz coisas legais pra nossa vida, indagamentos mesmo, porque ele tá sempre em contato com coisas muito diferentes, com famílias diferentes, com pessoas que às vezes ele acorda no corpo de um drogado, no corpo de uma pessoa bêbada, no corpo de uma pessoa depressiva, no corpo de uma pessoa obesa que não consegue levantar da cama direito. E assim, ele traz indagações, traz muita, principalmente sobre o ser humano, o rosto, sabe? Porque a gente olha muito a beleza, a gente olha muito o que a pessoa tem por fora. E ele mostra muita gente que a gente deve olhar por dentro, sabe? Então é interessante, mas ainda assim não me prendeu. A escrita não foi aquela coisa, apesar de eu ter lido muito rapidinho, ainda assim foi uma decepção. E
infelizmente, porque eu queria muito ter gostado desse livro. E pra finalizar esse vídeo de leituras, eu comecei E o Vento Levou. E, gente, eu li cerca de 250 páginas, esse é um livro que tem cerca de 950, quase 1000 páginas. E, por enquanto, eu tô gostando bastante, apesar da protagonista me dar uma certa raiva. Eu tô com um pouquinho de ranço dela, porque ela é muito egocêntrica, ela é muito focada só nela mesma. E ela é muito mimada, então ela às vezes dá muita raiva, mas por enquanto eu tô gostando bastante, principalmente a escrita, e por causa do contexto histórico também, que me agrada bastante. Então eu quero ver se eu termino essa leitura agora no mês de setembro, mas eu comecei ela em agosto, por isso eu tô citando ela aqui. E como vocês podem ver, eu li 6 livros completos e comecei um outro. Não foi um mês assim extraordinário de leituras, mas como vocês viram, 3 desses livros foram favoritados e eu amei. Então foi um saldo muito positivo e apenas um livro recebeu 3 estrelas. E nem são tão poucas estrelas assim, então no total foi um saldo muito positivo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão e tchau!